Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui hoje para falar de um tema que eu amo e faz muito tempo que eu não trago aqui para o canal. Eu falei disso há muito tempo atrás e hoje eu quero falar sobre isso para desmistificar esse assunto, que é o tarô. Você já ouviu falar sobre o tarô? Você já conhece? Já fez alguma leitura? Deixa aí nos comentários para eu saber. Eu vim falar sobre o tarô porque existe um certo mistério, algumas ideias sobre o que é o tarô, e eu quero desmistificar, trazer para vocês o que ele realmente é e o que ele não é. O tarô, ele é um oráculo que ele principalmente deve ser usado com finalidade terapêutica. Para quê? Como assim? O tarô, ele mostra o que está acontecendo em uma situação, né? Então, ele ajuda a mostrar para a pessoa o que ela não está enxergando. O que é um oráculo? O oráculo, ele mostra algo que está oculto. Então, o tarô, ele mostra o que está oculto numa determinada situação. Então, ele ajuda a pessoa a clarificar o que está acontecendo na vida dela, tá? Ele serve para ver o futuro, para prever o futuro? Sim, mas ele não é só isso. Por quê? Porque o futuro, se você acompanha aqui os vídeos do canal, você provavelmente acredita que nós criamos a nossa realidade, certo? Você conhece um pouco da lei da atração, outros assuntos aqui correlatos que a gente fala no canal. Você sabe que cada um cria a sua realidade, né? Você conhece a física quântica, etc. Cada um cria a sua realidade. Então, quando a pessoa acredita que o tarô vai mostrar o futuro e que se saiu alguma coisa ali na carta, aquilo vai acontecer, ela está acreditando em algo pré-determinado. E não é dessa forma, tá? O tarô, ele mostra uma possibilidade futura. Nós não temos as infinitas possibilidades para criar o nosso futuro, a nossa vida? Nós temos. Todas as pessoas têm as infinitas possibilidades. Então, o que acontece? O oráculo, ele mostra o que é mais provável de acontecer, de acordo com o que está acontecendo ali no momento, o que tende a acontecer. Então, a maioria das pessoas que se interessam pela leitura das cartas chegam por quê? Porque elas querem saber sobre relacionamento. Ah, outra pessoa vai me procurar, outra pessoa vai me pedir em namoro, outra pessoa pensa o que de mim, como que essa pessoa vai agir. Muitas pessoas procuram leituras de tarô, de baralho cigano, os oráculos em geral, com essa finalidade. Mas esses oráculos, eles são muito mais do que isso, né? Se utilizados com a finalidade terapêutica, no sentido de mostrar o que está acontecendo nessa situação. Por exemplo, em casos de leituras aí como eu citei, de relacionamento, a pessoa vem e pergunta, ele vai me procurar? Pode sair que sim, pode sair que não. Nesse caso é uma previsão de futuro, porque vai mostrar o que é mais provável de acontecer, levando em conta aquele cenário que a pessoa está vivendo. Aí, se sair a resposta sim, a pessoa, como seria uma forma terapêutica? Seria a pessoa perguntar, e qual a melhor forma de agir? Aí sim, o tarô, ele vai trazer uma resposta que vai ajudar mais a pessoa. Ele vai me procurar? Sim. E como eu devo agir? Qual a melhor forma de agir? Aí, isso ajuda mais a pessoa. Ou essa pessoa vai me procurar? Não. Essa pessoa não vai te procurar nesse período. Então, aí pode perguntar, então, qual a melhor forma de agir nesse momento? Aí o tarô vai trazer uma resposta, que vai ser um aconselhamento, A pessoa pode seguir ou não. Então, o tarô, os oráculos, eles podem ser vistos como um GPS. Eles mostram como está aquela situação, mostram um caminho. Olha, se você seguir por esse caminho aqui, tende a acontecer isso. Se você seguir por esse caminho aqui, tende a acontecer tal coisa. Levando em conta esse cenário,
é melhor você agir de tal forma, é aconselhado que você aja de tal forma. Então, o tarô ele tem essa proposta e não de ficar especulando o que a outra pessoa está fazendo, né? Se o tarô for utilizado com essa finalidade de autoconhecimento, ele é uma ferramenta maravilhosa para essa jornada aí de autoconhecimento, de expansão da consciência. Então, por exemplo, você pode perguntar a outras pessoas? Pode, inclusive até deve em certos casos. Vamos supor que você está vivendo uma situação e você não sabe se pode confiar numa determinada pessoa, parece que a sua intuição, você não se sente bem perto daquela pessoa, aí você faz uma pergunta para o tarô para ver o que está acontecendo. Essa pessoa é confiável? Tem alguma coisa que eu não estou vendo nessa situação? Então ele vai ajudar a clarificar, né? Devo me afastar dessa pessoa? Uma pergunta que a pessoa pode fazer para entender o que ela está vivendo e como ela pode agir diante daquela situação, tá? Então, o tarô, a proposta dele não é ficar especulando a vida da outra pessoa, o que essa pessoa está fazendo com a outra pessoa lá, né? Que tem muitas leituras assim, ele está num outro relacionamento, o que ele sente pela outra pessoa, o que ele está fazendo com outra pessoa. Esse tipo de pergunta vai te levar a um crescimento real na sua vida? Tem pessoas que acabam ficando até viciadas nesse tipo de leitura. Acabam vendo uma leitura atrás da outra. Isso é saudável para a pessoa? Então, a proposta do tarô, dos oráculos, é para o autoconhecimento. Então, eu quis trazer esse vídeo para quê? Para desmistificar essa ideia de que o tarô é uma previsão de futuro como se fosse uma sentença, porque ele não é. Como eu expliquei, ele mostra o que é mais possível de acontecer, o que é mais provável. Então, levando em conta esse cenário aqui, o que tende a acontecer? Então, é isso que o tarô vai mostrar. E ele é uma ferramenta maravilhosa se for lido por uma pessoa que tem conhecimento, porque para ler o tarô precisa estudar. Claro que a pessoa pode e até é recomendado que ela utilize a intuição dela, mas primeiramente vem um estudo, porque o tarô ele é um alfabeto simbólico, tá? Todas as cartas elas têm uma simbologia e cada carta tem um significado. Então o que acontece? No momento da leitura, as cartas são embaralhadas, tem a pergunta que é feita antes, embaralha as cartas, tira as cartas, existem os métodos de leitura, tudo mais, quantidade de cartas em cada caso. E aí é feita a leitura. Como que a pessoa faz a leitura do tarô? Dependendo das cartas que saem e da posição delas na mesa, elas vão ter um significado. O significado da carta em si, ele não muda no sentido geral. Como assim? Por exemplo, o mago, que é a carta número 1, é uma carta que fala o quê? De início, de criação. Olha só a simbologia. O mago tem aqui os 4 elementos com ele, então ele pode criar a própria realidade, fala de algo que está começando, criatividade, comunicação. Então, esse significado principal, ele não vai ser alterado. Tem, por exemplo, vamos supor aqui uma carta da temperança. É uma carta que já fala de esperar, que as situações se resolvem mais num longo prazo. Então, não é porque o mago saiu numa outra posição que ele já vai ter um significado diferente, como se fosse outra carta. Não, mas só que dependendo do lugar que a carta sai, ela pode ter um significado específico. Então, tem algumas leituras que dá para ver o obstáculo, dá para ver o que está atrapalhando aquela situação. Então, um exemplo que dá para ver bem como isso funciona. A carta da torre fala de uma finalização, do término de um ciclo, de obstáculos. Esse é o significado da carta da torre.
Mas o que acontece? Se numa leitura a torre cair na carta, na casa que fala de obstáculos, numa casa que seria negativa, dependendo do método de leitura, vai sair qual o significado da torre? Que não tem obstáculos naquela situação. Então, o significado da carta é obstáculo, término, ruptura. Só que se ela sair numa posição determinada, ela pode significar que não tem obstáculos. Então, depende aí do método de leitura, da posição da carta, mas o significado em si dela não é alterado o significado geral. Então, o que acontece? Cada carta tem uma simbologia, por exemplo, o mago, né? Como eu mostrei. Então, o mago tem essa simbologia. A Imperatriz, que é a minha carta preferida. É uma carta que fala de fertilidade, de gestação, de florescimento, de plantar e colher bons frutos, prosperidade. Então, ela tem um significado. Então, cada carta tem um significado. Por isso que o tarô, ele é um alfabeto simbólico. É através das cartas, a gente que faz a leitura, nós que fazemos a leitura, conseguimos ver o que está acontecendo ali naquela situação. Importante falar também que o tarô, ele é um oráculo do estar. Existem oráculos do ser e oráculos do estar. Os oráculos do ser, eles são aqueles que falam de algo atemporal. Por exemplo, a astrologia, no caso de um mapa astral. No mapa astral, dá para analisar a personalidade da pessoa, as influências sob as quais ela nasceu. Então, não tem como alterar o dia e o horário que a pessoa nasceu. Então, dependendo do dia, do horário e do local, ela vai ter determinados símbolos astrológicos ali que vão mostrar a personalidade dela, a essência dela. Isso não é alterado, é um mapa. Agora, no caso do tarô, ele é um oráculo do estar, porque as leituras, elas são determinadas por um tempo. Como assim? Se você está vivendo uma situação, você vem e quer fazer uma pergunta para fazer uma leitura. A leitura vai mostrar o que está acontecendo nesse momento e num período determinado. Então, por exemplo, você quer saber se você vai conseguir um novo emprego. E você não pode chegar e perguntar, vou conseguir um novo emprego? O tarô pode dizer sim ou não, mas em quanto tempo? O certo é perguntar, vou conseguir um novo emprego em até 3 meses? Então, nesse período de tempo, as cartas vão mostrar o que está acontecendo agora, qual é a tendência. Tendência é conseguir um novo emprego? Ou será que não? Então, não é nesse período, vai demorar um pouquinho mais, entendeu? Então, o tarô ele vai mostrar as possibilidades de acordo com a energia presente. E como nós podemos alterar nossa energia, nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, o resultado pode ser modificado. Então, se uma leitura mostra algo mais negativo, por exemplo, olha, está acontecendo isso e a tendência é que aconteça isso. Se você não quer esse resultado, você pode mudar. Então, não veja uma leitura de tarô como uma sentença, veja como uma possibilidade, um alerta, veja os conselhos das cartas. É importante fazer uma leitura, mas não ficar vendo várias leituras em sequência, porque tem pessoas que acabam ficando assim muito ansiosas vendo leituras toda hora. E uma outra questão, leitura coletiva funciona? Sim, essas leituras que tem aí no YouTube funcionam. Só que você tem que saber filtrar, porque como é uma leitura feita para muitas pessoas, às vezes vão ter informações que se encaixam para você e outras não. Então, às vezes você assiste uma, ficou em dúvida, assiste mais 2, 3, vê se está batendo mais ou menos as informações e vê o que você pode tirar dessa situação, né? Então, é importante saber que sim, os resultados podem ser modificados se a pessoa modificar o que está ocasionando aquele resultado,
Mas também é importante falar que nisso tem que ter um discernimento. Por quê? Às vezes, aquela situação, aquela energia já foi criada e vai se materializar de um jeito ou de outro. Então, tem que ter o discernimento desses casos. E se aquilo realmente for acontecer, como eu posso agir diante dessa situação? Como me comportar? Como vai ser melhor eu agir diante dessa situação? Então, nesses casos, o tarô assim, é excelente, uma maravilhosa ferramenta de autoconhecimento. E espero que esse vídeo tenha ajudado a desmistificar um pouco do que é o tarô, o que é um oráculo de leitura de previsão de futuro, tá? Para que vocês também não fiquem apegados a algumas leituras, ficar lendo toda hora. Tem que ter um discernimento, é uma ferramenta muito importante, que auxilia muito quem conhece. E também tomar cuidado com quem vocês escolhem para fazer as leituras, porque tem profissionais sérios e tem profissionais que trabalham de uma forma em que às vezes não querem passar totalmente as informações que saem nas cartas, ou que trabalham falando que vão fazer algo e não é algo positivo, né? Se é que vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Então, assim, tem que ter muito discernimento, muito cuidado na hora de escolher a pessoa que vai fazer a leitura para você, porque é algo sério, né? Tem que ter confiança na pessoa que vai fazer a leitura, mas se feito por uma pessoa de confiança e que realmente passa as informações, é uma ferramenta muito valiosa para o autoconhecimento. E se você tem interesse de estudar o tarô, conhecer o que é esse oráculo, saber pelo menos o significado básico de algumas cartas, isso já vai te ajudar muito. Às vezes você vai ver uma leitura, você vai ver, mas essa carta não tem esse significado, isso aqui tá meio estranho, então você já vai saber, não, isso aqui, realmente, essa carta tem esse significado, então você já vai saber se aquela informação é verdadeira ou não, né? E o conhecimento liberta, então você tem um conhecimento, pelo menos uma noção, você já vai saber, isso tá certo, isso não tá, isso vai te ajudar muito. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre um pouquinho dos significados da simbologia das cartas e espero que isso ajude também a clarear um pouco, trazer um pouco desse conhecimento aí para vocês. Obrigada por acompanharem o canal. Quero deixar aqui no finalzinho para vocês um convite para lerem, ouvirem, né, os livros que estão aqui no canal. Eu já gravei o livro de Ouro de Saint Germain, tá completo o áudio aí no canal. Tem mais de 30 vídeos. Tem o Caibalion, que eu já terminei também. Foram 15 capítulos. O livro já está completo, né? Então, tem alguns vídeos que ainda vão sair, estão programados aí, mas o livro já está completo, você já pode ouvir. E tem o do PS Será Atendido, que faltam alguns vídeos para finalizar, mas já tem 40 vídeos lá na playlist, então você pode ouvir. Do PS Será Atendido eu não li o livro por questões de direitos autorais, mas eu falei um pouco sobre as ideias de cada capítulo. Então você pode ir lá, se você já leu o livro, e relembrar. Se você não leu, você já vai ter uma noção. E também, se não me engano, eu deixei o link do livro lá nos vídeos, então você pode acessar também se você quiser comprar. É um livro que vale muito a pena, tá bom? Então, obrigada por estarem aqui acompanhando o canal e até o próximo vídeo.